Mestre Jesus nos envolva, nos acolha, que sejamos muito agraciados com o amor da nossa grande Mãe Maria. Agradecemos a espiritualidade por nos permitir estarmos aqui e que nós fizemos de um tudo para estarmos aqui. Sabemos que lá fora as coisas estão um tanto difíceis, mas nós conseguimos estar aqui todos reunidos. Muito obrigado pela presença. Agradecemos também, principalmente, ao nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a toda essa espiritualidade, aos mentores da casa que estão aqui prontos a nos ajudar. Então que nós realmente aproveitemos essa noite abençoada e que possamos, as nossas percepções serem ampliadas, os nossos sentimentos aflorados, para realmente compreendermos toda a lição e que nós consigamos interiorizar todos esses ensinamentos. Sendo assim, peço, por favor, desliguem os celulares e que façamos a nossa prece. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus nesta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos é dada, de aprendermos um pouco do seu Evangelho e em nosso dia a dia podermos aplicar o que aprendemos. É necessário assimilarmos, Assimilar quer dizer entender, compreender. Muitas vezes nós dizemos que entendemos e, no entanto, não assimilamos, porque a partir do momento que assimilamos, passamos a praticar. E rogamos aos nossos mentores particulares que nos ajudem, que nos intuam, mesmo dentro da nossa dificuldade de entendimento e de compreensão. Rogamos aos mentores da casa o seu amparo e todos os amigos da espiritualidade. E profundamente agradecidos a Deus, pedindo perdão por todas as incompreensões que temos tido, rogamos a Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez, como toda semana fazemos, aquele recadinho de sempre da lembrança dos que sofrem, Nós também sofremos, mas como já recebemos o auxílio, o amparo, agora é nossa vez de buscarmos auxiliar aqueles que também necessitam e que ainda não assimilaram, não entenderam o chamamento de Jesus. E nosso trabalho da Cesta de Natal com Jesus é muito interessante porque cabe a todos, Como que cada um vai ajudar? Como puder, como estiver ao seu alcance, Uns ajudam material, outros ajudam com o trabalho, Com as suas mãos, com as suas orações, porque todos nós necessitamos uns dos outros. Não importa onde nos colocamos, em que bairro estamos, em que situação social nos encontramos. Todos nós necessitamos uns dos outros. E essa é uma grande oportunidade de, reunidos, podermos fazer algo pelo outro, porque por nós já está sendo feito, não é? Então eu agradeço a presença de todos, que Jesus nos envolva em muita paz. Boa noite. Bom, como nós estamos no mês de outubro, mês de aniversário de Kardec, semana passada eu havia comentado o porquê do nome Allan Kardec. Vocês vão me desculpar, mas é um texto que eu acho que é um pouco longo, mas eu acredito que é muito informativo, principalmente pela época, Por quê? Se
nós observarmos em 1853, né, outro século, uma cultura diferente, né, e nós vamos falar da cidade que era cultura na época, que era a França, né. Então, Allan Kardec, o chefe druida. Estamos no ano de 1853, influenciados pela moda que varria a França. Os Baldin, a família, Emily Charles, Clementine e as filhas Caroline e Julie começaram a conversar com uma mesa girante, quando ainda moravam na colônia francesa da Ilha da Reunião, na costa oriental da África. Se observarmos o histórico do Espiritismo, do estudo que Kardec efetuou, era através das mesas girantes. Foi por aí que ele observou que há algo inteligente, porque a mesa não fala. Então foi aí que ele, a partir de todo um conhecimento que ele já tinha como pedagogo, historiador, filósofo, então ele tinha muitos matemático, físico, astronomia, então todo esse conhecimento como pessoa ele já tinha, então ele foi atrás deste conhecimento. Como em outros lugares, logo constatou-se que a mesa era movida pelas almas dos mortos. Depois de algum tempo, as reuniões passaram a ser dirigidas por um espírito, que se apresentou como guia espiritual da família. Interrogado a respeito do seu nome, o ser invisível respondeu: chame-me pelo que sou, o Zéfiro da verdade. Zéfiro era o nome de um vento típico da região. O apelido pegou. Certa noite, o guia previu que seus protegidos mudariam brevemente para Paris. Emily arrumar o espírito toda essa conversa sempre foi combatidas na mesa, tá? Então eles criavam códigos na época e era desta forma que eles abriam a comunicação. Mas daí para frente melhorou-se mais as comunicações, né? Emily arrumará seus negócios e entrará na escola naval. Caroline e Julie tomarão professoras mais competentes. E eu procurarei contato com um velho amigo e chefe, desde o nosso tempo de druidas. Nessa época, os Baldin não tinham a menor intenção de morar na França. No entanto, uma crise no comércio de café e do açúcar, principais produtos das atividades agrícolas e comerciais de Emily Charles, obrigou-os a mudar para a corte em 1855. E Zéfiro os acompanhou. As reuniões continuaram em Paris. Numa noite, Zéfiro escreveu: nosso dia de glória já chegou. Os Baldin pediu mais explicações. O espírito amigo respondeu: vamos ter, afinal, o convívio de nosso velho chefe druida. Aquele que você esperava encontrar em Paris? Sim, ele mesmo, em pessoa. Você vai trazê-lo aqui. Caroline vai atraí-lo. Você pode me dizer o nome dele? Allan Kardec. Emily, imagina você está em 1853, sendo que o povo celta, os druidas, eram praticamente um século antes de Cristo. Esse povo viveu. Emily achou estranhíssimo o nome e deu o diálogo por encerrado. As sessões dos Baldin dava-se num clima de total descontração e sem qualquer formalismo. Na hora combinada, a casa enchia de curiosos, convidados pela família ou recomendados pelos amigos do clã. Nessa época, os espíritos já tinham abandonado as mesas girantes e se comunicavam através da psicografia indireta. O histórico, então, hoje é através do médium, eles utilizam o recurso das mãos de um médium, mas na época eles utilizavam uma cestinha, né,
uma cestinha que eles colocavam um lápis e eles, de forma apenas com as mãos das meninas na cesta, eles escreviam, ou seja, a interferência espiritual era muito mais intensa, muito mais forte, né? Escrevendo num quadro de ardósia, né? Caroline, Julie e Clementine funcionavam como médiums, segurando uma cestinha de vime em cujo bico amarravam um lápis de pedra. Os participantes faziam perguntas, que eram respondidas na ardósia e lidas em voz alta. Após a leitura das respostas, seguiam-se os comentários dos mais diversos tons, revelando o espanto de uns e o contentamento de outros. Zéfiro, o dirigente espiritual da casa, gostava de pilheirar e alfinetar os consulentes antes de digerir a palavra. Certa noite, o senhor Denisard Rivail, o nome de Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Educador lionense radicado em Paris, compareceu à reunião acompanhado de sua esposa, Amélie Boudet, a convite do próprio Emily Charles. O pai Baldin os havia conhecido numa sessão de mesa girante na casa da senhora Planemaison, na qual Rivail aprofundava seu recente interesse pelos fenômenos espíritas. O espírito guia dos Baldin os recebeu efusivamente, saudando o professor com as seguintes palavras: salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Lida em voz alta, a saudação arrancou risadas da plateia. O senhor Baldin, meio envergonhado, explicou a Rivail que Zéfiro era muito espirituoso e tinha o costume de brincar com os visitantes. O professor não se agastou e respondeu sorrindo: minha bênção apostólica, prezado filho. Nova risada geral. Zéfiro, porém, redarguiu que tinha feito uma saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice, pois Rivail havia sido um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália pelo imperador Júlio César. Não podemos esquecer, né, que aquela época, que nós vamos agora retratar, é praticamente 60 anos antes de Cristo. Os druidas eram os sacerdotes do povo celta, uma etnia que habitava várias extensões da antiga Europa. Então agora a gente vai ter uma ideia de onde que esse povo estava. Essa área compreendia Portugal e Espanha ao oeste, a Cordilheira dos Cárpatos a leste, Bélgica ao norte e a Itália ao sul, passando pela Irlanda, Inglaterra, País de Gales, Escócia, França, Dinamarca, Suíça, Áustria e Alemanha. Júlio César invadiu a Gália, a atual França, no século 58 a.C. Denominou os celtas locais de gauleses. Segundo Zéfiro, ele e Rivail estavam reencarnados nessa época e local. O termo druida quer dizer consciência do carvalho, a árvore sagrada dos celtas. Os futuros sacerdotes, os escolhidos da classe aristocrática, submetiam-se desde criança a intenso aprendizado junto aos druidas mais velhos. Os druidas não limitavam a sua religião, acumulando as funções de juízes, professores, médicos, conselheiros militares, guardiões da cultura céltica. O cargo não era exclusivo dos homens, pois também existiam druidesas. Viviam integrados na comunidade e podiam se casar. Estimulavam os homens a combater o mal e a praticar bravuras, e as mulheres a serem o ponto de união entre o céu e a terra. Júlio César os perseguiu duramente, porque insuflavam a resistência ao domínio romano. Segundo o próprio imperador, foi na Gália que ele viveu a mais árdua das suas campanhas. Os celtas dominavam diversas áreas do conhecimento humano,
como da fitoterapia, agricultura, tecelagem, mineração, cerâmica, metalurgia e astronomia. Inventaram a roda de madeira, o barril e a carroça. No campo artístico cultivavam a música, a poesia, a ourivesaria. O que unia os povoados, vencendo grandes distâncias que os separavam, não era a obediência a um único rei, mas a língua e a arte e a religião. Lembrando que nós estamos falando 58 anos antes de Cristo. A filosofia religiosa dos celtas era muito avançada. Acreditavam numa divindade única, que podia ser cultuada como o homem, Deus ou céu, ou a mulher, deusa ou a terra. Como não admitiam templos, seus cerimoniais eram realizados ao ar livre, nos campos e florestas, debaixo de grandes carvalhos. Além disso, criam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, na evolução espiritual, na inexistência de penas eternas, nas esferas espirituais e na proteção dos espíritos superiores. Um celta não morria, pois a morte era apenas um ponto no meio da estrada. Só houve uma coisa negativa. Os druidas proibiram a palavra escrita como instrumento de preservação da história céltica, por temerem que textos escritos caíssem em mãos escusas. Por isso, todo o conhecimento desse povo era transmitido oralmente e se perdeu muito ao decorrer dos séculos. Com a queda do grande chefe Vercingetorix, no ano de 52 a.C., toda a Gália acabou rendendo-se pouco a pouco aos exércitos romanos, mais treinados e portadores de armas melhores. Ao final do século I a.C., todos os domínios celtas, exceto a Irlanda e a Escócia, estavam submetidos a Roma. Com a forte repressão política aos druidas, movida pelo imperador, a cultura céltica foi perdendo a sua força no final do século I depois de Cristo. A quase totalidade dos celtas estava romanizada ou misturada aos povos que invadiu o continente. A vitória final teria sido de Roma se não existisse a reencarnação. Utilizando desse mecanismo natural, o druida Allan Kardec renasceu no século XIX para dar continuidade ao seu trabalho no campo científico, filosófico e religioso. O local escolhido foi a cidade de Lyon, na atual França, antiga Gália, no ano de 1804. Seu novo nome seria Hippolyte Léon Denis Rivail. Educado na Suíça, mudou-se depois para Paris, capital cultural do mundo. Durante muitos anos, o ex-druida dedicou-se ao estudo e prática da educação. Todavia, aos 50 anos, atraídos pelos fantasmagóricos fenômenos que invadiram o globo, sua atenção voltou-se integralmente para as questões transcendentais da vida. Convencido que os estranhos acontecimentos eram produzidos por espíritos, Rivail começou a fazer-lhe várias perguntas sobre as causas e características das coisas. Desse material saiu sua primeira obra sobre o assunto, o Livro dos Espíritos. Estava inaugurada a nova filosofia espiritualista, que ele chamou de Espiritismo. Já sabendo que era um druida reencarnado, através da revelação do espírito Zéfiro, Rivail preferiu assinar o livro com o seu antigo nome celta, a fim de separar seu trabalho de educador do de autor espírita. O espírito de Kardec Rivail completava sua tarefa no condutor de almas e as grandes teses druídicas ressurgiam no bojo da nova doutrina espírita. Tudo sobre o solo gaudêncio. Esse texto foi retirado do jornal A Voz do Espírito,
de janeiro e fevereiro de 1998. Bom, nessa noite nós vamos ouvir o nosso amigo Celso Serafim, que vai falar sobre o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Boa noite a todos. Boa noite. Não me vejam como um palestrante ou um orador, mas como disse a Regiane, um amigo que, igualmente a vocês, procura, com a bênção da vida e do trabalho que a vida proporciona, alcançarmos um dia o ensinamento do Cristo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Como é que poderemos conceituar a mansidão e com essa mansidão conquistarmos a terra, como fala o Mestre, ou conquistarmos aqueles benefícios que todos nós esperamos ao longo de uma vida? Saúde, harmonia, compreensão, paz, entendimento, reconhecimento. Somente conseguiremos alcançar esses valores se realmente em nosso coração bater de forma funda, real e verdadeira o significado das mensagens que o Espiritismo trouxe para todos nós através de Allan Kardec, que muito mais do que um pedagogo, um trabalhador, um historiador, foi simplesmente um trabalhador do Cristo que veio trazer para nós um pouco mais da sua boa vontade, um pouco mais do seu esforço e conhecimento, nos oferecendo mais um passo em nossa escala evolutiva como espíritos imortais. Espíritos imortais que, 2000 anos após o Cristo, elegemos como conceito de vida, como conceito de crescimento, basear nosso trabalho apenas nos frutos da inteligência. Inteligência que, infelizmente, para nós, que nos titulamos como os seres mais adiantados da criação, estamos ainda na infância da intelectualidade. Estamos na infância do conhecimento em relação aos objetivos que cada um de nós deve buscar na encarnação. Kardec não criou o Espiritismo. Kardec foi simplesmente um trabalhador como houveram tantos nos milênios e milênios que o ensino do Cristo tem sido trazido à Terra através de todos os grandes nomes que a história registra, Buda, Krishna, Moisés e tantos outros, portadores da mesma mensagem: não faça ao teu irmão o que você não quer que ele faça a você. Amai-vos uns aos outros, para que possais ser amados também, assim como o nosso Pai ama a todos, sem distinção de credo, de raça ou de cor. Como é que nós podemos ser mansos e pacíficos no século XXI, quando em nosso coração a inteligência nos manda lutar por nossos direitos, lutar por aquilo que indigna nosso coração, por aquilo que julgamos errado na encarnação ou na vida ou no trabalho dos nossos irmãos? Como é que podemos ser mansos e pacíficos tendo ao nosso lado tão grande diversidade de caracteres, de personalidades, que não agem de acordo com a nossa expectativa, não agem de acordo com as mensagens do Cristo? Como é que eu posso ser manso e pacífico para conquistar a terra? Ah, meus amigos, não é a terra material que Jesus nos pede que será a nossa herança ao sermos mansos e pacíficos. Será a terra do nosso coração revolvida pelo sangue, pelo calor, pelo trabalho, pelo suor de cada dia, em fazermos com coragem germinar em nossos passos e a cada passo a semente da vida, a semente da paz, a semente da harmonia, que somente será conquistada por aquele trabalhador que, sem medo das ferramentas, sem medo do campo a ser arado, levanta-se diariamente e agradece ao Pai: obrigado, Senhor, porque tenho mais uma vez a oportunidade e a bênção de ser útil à tua obra, de amar aos meus irmãos como tu me amas, apesar das minhas imperfeições. Como eu posso ser manso e pacífico vendo meu irmão doente, vendo meu irmão desempregado, vendo meu irmão assassinado, vendo meu irmão cair no vício das drogas, atraído pelos traficantes e pelas ilusões que lhes são vendidas? Perguntemos a nós:
que é que eu faço para que todo esse quadro seja modificado, para que todo esse quadro seja convertido na mansidão e característica de paz e alegria que o Cristo pede aos seus seguidores. Olhemos para nós. Nós somos trabalhadores divinos. Cada um de nós tem uma missão na Terra. E essa missão não é transformar a Terra física, a Terra geológica, as teorias sociais enganosas que nos iludem, porque vêm de encontro às nossas tendências. Aquele que quiser ser o meu seguidor, aquele que quer ver frutificar a árvore da vida, coloque em seus ombros a própria cruz e siga-me. Ora, mas eu sigo Cristo há tanto tempo. Eu leio, eu estudo, eu participo das reuniões nos templos os mais diversos da terra. Eu não estou seguindo Cristo? Não, não está seguindo Cristo. Se em tua palavra passa ou perpassa qualquer crítica ao sistema social ao qual você foi convidado a participar, ao trabalho que Deus te ofereceu como exemplo para o teu irmão, de trabalhar silenciosamente como um agricultor, como jardineiro atencioso, que presta atenção nas suas sementes para que os germes da revolta, os germes da incompreensão a ataquem, a façam apodrecer sem dar-lhe oportunidade de crescer. Olhemos em nossas mãos, em nosso coração, o que é que eu posso fazer para ser manso e pacífico? Como nos fala o Evangelho no capítulo 9, a inteligência, a experiência de vida, os interesses que vêm de encontro aos nossos instintos de ânsia, de ambição material, nos podem dar sim a aparência da mansidão, da doçura, da cordialidade, do entendimento, mas uma vez alcançados os nossos propósitos, ou uma vez ferida uma das nossas ambições da terra ou das nossas ambições pessoais, transformamo-nos em feras radicais, esquecemos-nos do preceito do amor, do preceito da orientação do Cristo. Amai-vos, compreendei-vos, como o Pai vos compreende a cada um. Vocês são irmãos, não são inimigos. Nós somos filhos da mesma paternidade. Ser manso e pacífico, meus amigos, significa pensar no outro. Significa pensar na vida como um campo de trabalho que espera o trabalhador atencioso, e não o trabalhador que se levanta revoltado, cansado, aborrecido. Que é que eu fiz para sofrer tanto? Como se o Filho de Deus, que somos nós, pudesse sofrer na existência. Sofremos, sim, a nossa indignação por não termos alcance, não termos acesso àquilo que o nosso coração deseja. Uma paz, um conhecimento, um aplauso, um reconhecimento pelo mínimo esforço despendido. Queremos alcançar a felicidade do castelo faraônico dos nossos ideais, adentrando neste castelo pelo telhado, esquecendo que todo castelo exige que o trabalhador cavoque fundo o alicerce de seu coração, de sua vontade, para que tenha uma base sólida, para que tenha uma base profunda, na qual ele possa agasalhar-se, na qual ele possa agasalhar aqueles que estão ao seu lado, clamando por luz, clamando por misericórdia. E a nossa inteligência apenas preceitua como Tomé, ou da Bíblia. Precisou tocar a chaga do Cristo para crer em algo. Ele não tocou a chaga do Cristo, ele tocou a chaga do próprio coração. Quando, olhando para dentro de si, pelas graças da mediunidade, descobriu a sua indiferença, o seu profundo egoísmo e maldade diante do sofrimento daqueles pequeninos, aos quais ele podia estender a mão, ou aos quais ele poderia oferecer simplesmente o seu silêncio. E ele caía sempre nas mesmas perquirições. Estão fazendo isso com segundas intenções. Se eu atender à doçura que o Cristo pede, eu serei provocado, serei violentamente ferido em meus direitos, em meus interesses. São pessoas de má intenção. Não, meus amigos, só os lobos caem nas armadilhas de lobos. Ser manso e pacífico não nos abre a porta do coração para a irresponsabilidade de aplaudirmos e de aceitarmos aquilo que a verdade nos pede para rejeitarmos, a verdade de que todos somos espíritos em aprendizado,
como nos ensina o Evangelho, o traquejo da vida, a experiência da vida, os nossos interesses, podem nos dar a aparência da bonomia, como eles falam, da bondade, da compreensão, da doçura, do entendimento, mas nós, como espíritos imortais, sabemos ouvir, sabemos atender à real intenção de cada coração que se dirige a nós, porque pela tonalidade vibratória de sua voz, que nada mais é do que a tonalidade de sua alma, do seu crescimento espiritual, sabemos nos defender, sabemos perceber se ele está sendo sincero ou falso nas proposituras que nos apresenta como uma doença, uma carência material ou um desânimo que bate e afeta seu coração. Saibamos ouvir, sim, porque temos 2 aparelhos auditivos, mas não para fortalecer a capacidade de ouvir para ter mais elementos de crítica ou de condenação, para ouvirmos e guardarmos o que é bom, que nos torna mansos e pacíficos, ouvirmos com entendimento e após usar o único instrumento que pode modificar o mundo, a palavra da esperança, a palavra do exemplo e da compreensão para o nosso amigo, dizendo: confia em Deus, trabalhe, esforça-te, cumpra com os teus deveres, e o Pai que te observa e conhece tuas necessidades jamais te negará o necessário. Caminhe sem medo, caminhe com confiança nos teus recursos, multiplique os teus valores, mas compreenda que na terra não existe injustiça, que na terra não existe distribuição errada de posições, de lugares ou de provas, porque cada um de nós, meu amigo, responderá e levará sempre dentro do coração aquilo que conquistou ao longo de suas existências multimilenares. Como é que eu posso ser manso e pacífico alcançando isso que você fala, que o Cristo nos escreve, se ao meu lado eu tenho somente dificuldades? Meu querido, aprenda a observar a natureza. A semente morre para vicejar de novo. Nós morremos muitas e muitas vezes na carne, para que possamos alcançar a graça de aprender a amar ao próximo como a nós mesmos, que não significa trazê-los ou apoiá-los em seu caminho, distanciados das verdades da responsabilidade e o amor que o Cristo colocou em cada coração. É respeitá-los, como se respeita uma criança do jardim de infância, ao qual não podemos ter a pretensão de falar-lhe de cosmogonia, de falar de física ou de álgebra. Nós temos que respeitar a sua condição de infantes, de aprender a manipular sua vontade, a usar seu tempo. E nós queremos dar a nossa lição de espírita, de cristão, para todos aqueles que estão ao nosso lado. Olhemos para nós. Como reage nosso coração? Como reagimos nós diante dessas lições maravilhosas que a vida nos observa e nos oferece diariamente? Com indignação ou com o silêncio do entendimento de um irmão mais velho, mais experiente, que observa o outro irmão em aprendizado nas classes às quais foi matriculado por Deus? Seja uma criança no farol, seja uma criança com leucemia, seja aquilo que nós dizemos um assassinato, seja aquilo que dizemos um campo de drogas, saibamos, meus amigos, que todas essas situações são os chamamentos do Pai, nosso Pai, para que aprendamos como Ele, como Cristo, a nos amar uns aos outros e não cairmos na condenação e na indignação. O que é que eu posso fazer para mudar tudo isso? Pode sim silenciar, pode sim trabalhar, pode sim multiplicar os seus talentos sem o aplauso da multidão, sem os holofotes da mídia que incensam tanto a nossa vaidade, sem querer mudar o coração do outro, sem querer mudar a vida do outro, mas respeitar a oportunidade que o outro tem de praticar a sua lição na medida da sua compreensão, da sua força e da sua vontade, e usarmos os nossos talentos para sermos o exemplo do seguidor do Cristo, que, cumprindo com os seus deveres, silenciosamente transmite uma onda de paz por onde passa, uma flor sem perfume, sem cor, desprezada pela terra como insignificante, como nós acreditamos ser insignificante a urtiga que cresce no campo, esquecendo-nos que a urtiga também tem seu valor educativo, assim como a dor, como a dificuldade, tem em nossos caminhos
o significado maravilhoso do perdão que um dia pedimos ao nosso Pai para que estivéssemos aqui na terra outra vez, para caminharmos junto daqueles aos quais criticamos hoje, junto daqueles a quem desejamos, porque não morre essa criatura que traz tanta dificuldade para a terra, porque Deus não expulsa para o inferno essas criaturas que demandam a droga, que demandam a violência para os seus irmãos. Saibamos que não são violências. Imaginem, por uma abstração qualquer, imaginemos por um esforço mínimo de nossa vontade, quão grande seria a nossa dor fora do corpo físico, sem as limitações, sem os preconceitos da cultura religiosa, da cultura que a terra nos oferece, de termos que nos olhar continuamente para nosso coração e relembrar como Tomé lembrava os enganos cometidos em sua juventude. Como seria grande nossa dor, como seria grande nosso desespero, porque na espiritualidade não tem tempo, não existe cronologia, dias, meses e horas. Existe a presença constante do que o Espírito deixou de fazer, deixou de ser manso e pacífico, e levou em seu coração a tristeza e a vergonha de ter faltado com amor ao seu semelhante, de ter faltado com o amor não ao Pai, a Deus, mas a si mesmo, porque Ele é, nós somos um filho de Deus, nós somos uma criatura divina. E fora dos conceitos da terra, fora dos conceitos da religião que acobertam as nossas mazelas, que acobertam a nossa indiferença diante do trabalho que a vida nos espera. Pedimos em prantos ao Pai, manda-me, Senhor, para a terra, para que eu possa por algum instante esquecer essa vergonha que tortura minha consciência. E o Pai lhe conhece a necessidade. Ele oferece outra volta ao campo da terra por um período limitado na vida física, na demência, no autismo, na paraplegia, no câncer, no assassinato em via pública, na morte e a miséria, que são bênçãos, são sacrários de luz e de paz para a alma que fora do corpo não tinha mais sossego. Quando nós lemos em algumas obras de André Luiz, aquele sacerdote que depois de 1000 anos conseguiu enxergar a luz porque sua mãe foi visitá-lo, nós imaginamos, meu Deus, 1000 anos nessa ignorância? Não se esqueçam, o tempo não existe para o espírito que se sente culpado de ter faltado com a verdade do amor que a vida lhe ofereceu. Nessa encarnação, por exemplo, há quantos anos nós ouvimos falar do Cristo? Há quantos anos nós ouvimos falar de religião, de passe, de mediunidade, de milagres? O que é que modificou em nosso coração? Aprendemos a ser mansos e pacíficos como pede o Cristo? Alguém sentiu um pouco de paz? Alguém sentiu um pouco de harmonia? Alguém sentiu um pouco mais de força, de vigor para o trabalho de cada dia? Entregando-se à indignação? Entregando-se à revolta? Entregando-se à crítica, ao desespero, ao revide vibratório através da palavra? Tentando esclarecer o próximo? Não acreditem que uma grama de revolta possa mudar a vida de alguém ou a nossa vida. Alguém já sentiu a alegria de abraçar um amigo depois de alguns anos ou alguns meses de desentendimento? Seja marido e mulher, pais e filhos. Sentiu a alegria de tirar esse peso do coração e retomar outra vez a luz de um novo caminhar em harmonia e em paz? Assim é o espírito manso e pacífico, que observa tudo, que entende tudo, mas não se revolta, porque compreende que em cada situação que a terra nos apresenta, não está um momento de dor, não está um momento de injustiça, não está um momento de sofrimento, está a mão do Pai corrigindo o filho. E a correção divina para cada filho não é aquela que nós esperamos, um mar de rosas,
Qual é o pai que aqui na terra se preocupa em ensinar seu filho, em preparar seu filho para os embates da vida, para a força moral de caminhar lançando na terra as suas sementes, preocupado com o seu futuro, preocupado com o seu bem-estar? Não nos esqueçamos que no próprio capítulo 9 do Evangelho, o Espírito de verdade nos ensina que a dor, assim chamada na terra, é uma bênção que Deus manda para os seus eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Somos nós. Porque provamos para nós mesmos a necessidade de voltar à terra em provas que nos deem a oportunidade de reconquistar a paz que um dia perdemos. Porque nós, como espíritos desligados da matéria, não seremos punidos por Deus, não seremos punidos pela espiritualidade, seremos punidos por nossa lembrança ao sabermos, Pai, eu podia silenciar e não silenciei. Eu podia compreender e não compreendi. Nós julgamos qual será a situação do assassino, do traficante e da prostituta ao voltar para a espiritualidade? Serão abraçados por legiões de obsessores? Não. Serão abraçados pela legião dos seus amigos espirituais, que com alegria, como na parábola do filho pródigo, será recebido com festas, porque cessou a sua atração aos enganos, cessou o seu tempo de provação junto às tentações do seu coração e volta para casa, levando no coração aquilo que conquistou e o sofrimento e a tristeza daquilo que não conquistou por deixar de fazer. E o que ele deixou de fazer? Compreender, ser manso, ser pacífico e aceitar que a vontade do Pai seja feita no coração e no caminho de cada filho aqui na terra. Porque cada minuto, cada palavra que nós emitimos no sentimento comum de nossa revolta como cidadãos que dizemos ser, isso está errado, aquilo não é assim. Se fosse eu faria diferente. Mas não é você, meu amigo. Faz a tua parte, grande ou pequena, com amor. Mas como é que eu posso amar alguém que se vicia, um menor? Alguém que se vicia, uma mulher? Alguém que induz ao crime uma necessidade que não foi atendida? Compreenda que ele é um espírito em aprendizado. Compreenda que ele é uma alma diferente da tua, que precisa de um remédio diferente do teu. Se você tem algum recurso de ajudá-lo, se você tem algum recurso de orientá-lo, faça-o, ajude-o, mas sem carregar a sua responsabilidade para que ele não perca a bênção do aprendizado que a vida lhe oferece. Mas não caia no erro crasso de querer que ele ande segundo os teus parâmetros, querer que ele enxergue aquilo que você diz enxergar. Simplesmente coloque em suas mãos a responsabilidade pelo bom ou pelo mau uso do tempo, da medicação que Deus lhe ofereceu através da encarnação. Não o induza ao erro, não o induza à descrença, não induza o seu coração ao pragmatismo da revolta ou da indignação. Eu falo tanto e ele não se modifica. Você se modificou? O que é que você faz dos ensinamentos que a tua orientação religiosa te ofereceu? Respeite-o. E esse respeito é o amor que Jesus espera a cada um de nós. Venha na mansidão da compreensão espiritual vibrar em nossos corações. Quando alcançarmos esse desiderato, meus amigos, teremos herdado a terra da qual fala o Evangelho. Porque não teremos mais motivos para reclamar da vida, não teremos mais motivos para reclamar dos nossos irmãos, não teremos mais motivos para nos sentirmos estarmos passando pela terra, pagando erros do passado. O que é que eu fiz no passado? Não queiramos nem saber o que fizemos no passado. Porque se isso fosse permitido pela regressão da memória, como muitos procuram, nós morreríamos de vergonha, pediríamos tanta misericórdia ao Pai,
que trabalharíamos sem jamais abrir a boca para outra coisa que não fosse agradecer a bênção de caminhar, de estender as mãos, de olhar onde ajudarmos. Sem o veneno da inconformação, está tudo errado. Não, meus amigos, não está tudo errado. Não pensem que o Cristo conviveu com seguidores iluminados como ele, na compreensão bendita dos seus esforços. Pedro o negou. Judas o traiu. Paulo não o compreendeu. Tomé não o aceitava. Porque eram espíritos encarnados, de alta envergadura, de alta compreensão, sim. Mas a bênção da matéria apaga esses valores do coração, para que cada um tenha a oportunidade de alcançar mais um degrau na sua visão espiritual. Essa visão espiritual que precisa ser conquistada pela mansidão que Jesus espera de cada um de nós. Porque aquilo que nós suprimos ser, ou acreditamos ser, sofrimento e dificuldade da encarnação, é resultado do nosso enfoque diferenciado em relação à bênção da vida que cada um de nós recebeu das mãos do Pai, como a primeira medicação para a cura de nossa alma. Porque o corpo não é o severo condutor do espírito. O espírito usa o corpo para que através dele possa expulsar do seu coração a cegueira milenar que acarreta o seu anseio, o seu egoísmo pelos bens materiais, quando está na vida, esquecendo-se do amor ao próximo que Jesus nos pede. A bênção do corpo não pode ser jogada fora, porque ao voltar para a espiritualidade, o espírito não será punido por aquilo que fez, que nós dizemos ser tão criteriosamente e tão asperamente. Ele precisa ser eliminado da terra. O espírito sofrerá por aquilo que deixou de fazer. Porque aquele que se torna um assassino, muitas vezes ele é conduzido a esse ato pela indiferença dos nossos corações, pela falta de apoio à sua mãe, ao seu lar, à sua família, no momento da necessidade, que nós dizemos: Mateus, cuida dos teus? Não, meus amigos. Não somos obrigados a ajudar ninguém, mas somos obrigados, diante de nossa consciência, a nos esforçarmos para mudar o nosso coração, porque o Espiritismo não foi criado por Allan Kardec. Desde a primeira encarnação de um espírito aqui na Terra, a espiritualidade nos orienta, nos comanda e nos conduz. Jamais estivemos à mercê de nossas próprias conquistas, dos nossos próprios valores espirituais, porque se assim fosse, bem miserável seria a nossa condição no presente, porque tendo tanto conhecimento, tanta oportunidade, tanta facilidade concedida por Deus, mais e mais grossa se torna a nossa casca, na qual escondemos a nossa semente de luz, que um dia recebemos das mãos do nosso Pai. O que é a mediunidade? É conversar com o morto, o desencarnado? Não. Mediunidade é conversar com os que se chamam vivos, na carne, na inteligência, na condição da vida, na condição de trabalhar, e nos compreender, nos tolerar, nos aceitar, como os chamados mortos nos aceitam, nos compreendem, nos amparam. Mas nós somos inteligentes. Se eu abrir meu coração para o outro, eu serei explorado, serei enganado, serei iludido. Você só será enganado, iludido ou traído se você agasalhar em seu coração por algum momento aquilo que a tua conveniência concede e espera, porque os lobos caem nas armadilhas de lobo, o Filho de Deus não. O Filho de Deus sabe como agir, dando a cada um a responsabilidade dos seus atos, da sua sementeira, mas também da sua colheita. E o Espiritismo, então, é o aprofundamento do Evangelho do Cristo, ao alcance de cada um de nós. No final dos tempos, vossos filhos e filhas profetizarão. No final dos tempos, serei assolados por tantas dores, que se não fosse o amor de um pequeno pugilo de confiança em Deus, nem os eleitos resistiriam. Nós estamos passando por um momento, não de tragédia, não de dor, não de descalabro. Estamos tendo a abençoada oportunidade de olhar o que o mundo nos oferece como lição,
para a transformação de nosso coração e assim conquistarmos a terra prometida no Evangelho, que não é o estado de graça, porque a felicidade do Espírito não é voltar para a espiritualidade e ficar por milênios, como dizem alguma literatura espírita, esperando o momento para reencarnar. Nós pediremos a graça de voltarmos à Terra o mais rápido possível, quando tomarmos consciência do que deixamos de fazer com a bênção da vida, com as sementes morrendo em nossa mão, com medo de que o conhecimento nos levasse ao trabalho de cada dia, com medo de sermos iludidos ou enganados por nossos irmãos. Onde está o doente? Onde está a doença? Onde está a injustiça? Onde está um espírito que tenha nascido na terra sem o recurso bendito da vida oferecida por Deus como seu grande momento de crescer, apagando as nódoas do passado? Onde o nosso carinho pelo Cristo? Onde o nosso carinho por nosso irmão, que nós dizemos ser pedra de tropeço? Ou nos esquecemos de que cada um tem a liberdade de semear, mas tem a obrigação de colher? Aquele que nós dizemos ter sido vítima de uma injustiça, não. Ele chegou ao momento do final da sua encarnação e volta para casa para ter a oportunidade bendita de avaliar o que deixou de fazer com o celeiro de semente e trabalho que o Pai lhe ofereceu, e ali preparar-se outra vez para voltar à terra, munido de um novo embornal, não de sementes de luz, mas muitas vezes de sementes ácidas, ásperas, para que a luz desabroche no seu coração, não permaneça mais adormecida pela ignorância que nosso orgulho nos leva a ponderar sermos portadores. Se nós temos luz, se alguma luz resta em nosso coração, é nossa obrigação usá-la para o nosso caminho, para que o nosso caminho no trabalho de cada dia sirva de direção, de iluminação para aquele que caminha ao nosso lado numa condição diferente. Não queiramos transformar o outro. Aproveitemos os ensinamentos para transformar o nosso coração. Lembrem-se, todos nós somos médiuns. Todos nós podemos fazer o bem. Todos nós podemos amar ao traficante, amar àquele que se chama assassino nas convenções da terra, ao administrador infiel. De que forma eu posso amá-los? Simplesmente compreendendo que são espíritos que estão usando a liberdade que Deus lhe deu de usar a bênção da terra para aprofundar o abismo de suas dores ao voltar à espiritualidade, ou voltar caminhando sobre pedras e espinhos, mas com o coração cheio de flores, não de gratidão e aplausos daquele trabalho pequenino que fez na terra, mas da consciência tranquila do trabalhador fiel que não desperdiçou o seu dia, não desperdiçou a sua oportunidade de multiplicar seus talentos. Onde está a minha mediunidade que eu não posso curar meu filho, eu não posso curar meu pai, eu não posso curar minha avó? Cure em primeiro lugar o teu coração. Adquira a força da fé, que é diferente da crença que nós temos hoje. Hoje nós temos uma crença infantil na qual esperamos, após a realização de alguns atos simbólicos, recebermos a graça divina, de vermos afastado de nosso caminho as lições do aprendizado que pedimos ao Pai nos fosse oferecida. A fé verdadeira, como diz Kardec, é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Nós não alcançamos isso. Nós alcançamos a crença de que existe a comunicação dos mortos através da mediunidade. Nós continuamos mortos, vivos, no uso de nossa inteligência e no desperdício da oportunidade de sermos mansos e pacíficos para sermos chamados filhos de Deus. Porque o filho de Deus não é aquele que reclama do Pai. Não é aquele que julga o Pai estar desatento às necessidades do seu filho. Cada um de nós é um cristão. E qual é o dever do cristão? No mínimo, esforçar-se antes de fazer qualquer ato, como procederia o Cristo neste momento. Porque praticar um ato não tem problema nenhum. Não traz consequência ao espírito naquele momento. Mas é preciso pensar antes de fazer o ato, porque a responsabilidade da colheita é obrigatória.
e espíritos na infância, como nós ainda somos, apesar de todo o conhecimento que dizemos ter adquirido, não sabemos ainda caminhar pela terra. Não sabemos ainda multiplicar os nossos talentos pelo silêncio, de não perder tempo com o que dirão a meu respeito. Como serei visto por aquele que me observa? Mas sim, diante de nossa consciência, agradecer a Deus a compreensão de amar ao próximo como ele é, sem querer modificá-lo. Porque ai daquele que tornar-se a pedra de tropeço para o seu irmão na advertência do Cristo. Ele sofrerá o choro e o ranger de dentes em vidas futuras, aqui na terra ou em outro plano, para onde será transportado quando chegar o momento da transformação que a terra precisa alcançar. Quando a terra dos nossos corações tiver sido modificada pela visão da vida, destituída de ilusões, destituída de preocupações quanto ao futuro, para não perdermos a bênção de cada dia, quando o silêncio fizer parte do nosso trabalho religioso de cada momento, porque como médiuns que somos, podemos fazer o bem e amar, e sermos amados por Deus e pelos Espíritos, onde quer que estejamos, num bar, num baile, num prostíbulo, onde quer que o nosso coração nos leve. Porque o nosso coração é o templo divino, e Deus olha a nossa intenção, o nosso pensamento, Ele não olha a nossa aparência de mansidão, de compreensão, de entendimento, de caridade, que é simples máscara para o convívio social, para que não percamos as oportunidades que o nosso coração anseia de um benefício ou outro diante do nosso irmão. Amar é trabalhar. Agradecer e louvar a Deus é no silêncio transformado em trabalho a cada passo do caminho. E ter fé não é acreditar como hoje acreditamos. Ter fé é caminhar pelas pedras, para que elas, ferindo nossos pés e sendo banhadas pela lágrima de nossa compreensão, possa sair do caminho e transformar os espinhos em flores para aqueles que virão depois de nós. Que possam caminhar com mais serenidade pelas luzes que tenhamos fincado ao longo do caminho da nossa vida, pela compreensão de que Deus nos ama e que nós podemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, se multiplicarmos as sementes que Ele nos deu, na mansidão e no silêncio do trabalho de cada dia, e não escondermos a pequenina moeda como hoje ela está escondida. Todos nós temos luz, porque todos nós somos filhos da luz. Crime e criminosos não existem. Injustiça também não existe. E o Espiritismo nos mostra isso claramente no aprofundamento dos ensinos do Cristo. Cada um é livre de semear, mas não poderá fugir à responsabilidade da colheita. Muita paz para vocês. Confiem em Deus, trabalhem, sirvam e amem. O amor, silêncio. O amor, compreensão, que tira de nosso lar, que tira do nosso coração a revolta e a indignação por cada dia comentarmos o que a Terra convencionou chamar crimes, criminosos, injustiças, desigualdades. Não existe desigualdade na Terra. Existe igualdade de espíritos necessitados de paz e de amor. Conquistar essa paz e esse amor em seu coração pela mansidão com que caminha, sabendo-se tangido e conduzido pelo amor de Deus, nosso Pai. Muita paz a vocês. Muito obrigado. Diante de tantas colocações, quanto nos resta pensar em nos melhorarmos o nosso entendimento. Que Jesus, nosso Mestre, nossos amigos individuais, possam nos ajudar a tirarmos as nossas escamas dos nossos olhos. Que na próxima semana nós possamos ser um pouquinho melhor do que essa que passou. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, queridos companheiros, mais uma noite de aprendizado. Nosso amigo Celso, trazendo seu conhecimento, sua experiência, sua vivência.
nos alertando no tema da noite, das bem-aventuranças, estudarmos em casa e pedir que na próxima semana possamos estar aqui presentes para mais uma noite em nome de Jesus. Momento da vibração, momento de encerramento, vibrar por todas as moradas, todos os reinos, todos os mundos, nosso planeta Terra, tantas dores, tantos sofrimentos, tantas provas, expiações, os países envolvidos em guerra, na miséria, na corrupção. O nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, esse povo tão meigo, tão compreensivo, com essas manifestações que têm surgido, que Jesus ampare a todos, nossa cidade de São Paulo, nosso bairro, nossa casa, nossos familiares, o IECIM que nos recebe de braços abertos, aos amigos espirituais, benfeitores amigos que dão sustentação a esses trabalhos, que a água seja purificada, magnetizada, que nela seja colocado o medicamento que viemos buscar aqui nesta noite, ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, Dr. Bezerra, ao médium Laércio, nosso companheiro, sempre continue vigilante, atento nos seus trabalhos de mediunidade, todos os trabalhos da casa, todos os senhores que nos prestigiam, e que quando adentrarmos a Câmara de Passe, possamos abrir o nosso coração, pedir no fundo da nossa alma, que possamos conseguir tudo aquilo que viemos buscar aqui nesta noite. Se a bondade do Pai nos permitir que na próxima semana possamos estar aqui mais uma vez reunidos em seu nome, e que nos proteja de volta aos nossos lares. E pedindo licença para terminarmos mais essa parte do trabalho da noite, vamos orar em pensamento aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.